Eu tenho o prazer de apresentar o nosso próximo painel, Inteligência Artificial, do prompt ao produto, o que ninguém conta sobre modelos e dados. Para essa conversa, reunimos trajetórias complementares que conectam pesquisa, empreendedorismo e aplicação prática da inteligência artificial. Chamo a se juntar a nós o nosso primeiro convidado, Flávio Calmon, professor associado de engenharia em Harvard. Flávio é doutor em engenharia elétrica e ciência da computação pelo MIT e foi pesquisador no IBM Research como pós-doutorando em ciência de dados para o bem social. Sua atuação conecta a teoria da informação, estatística e aprendizado de máquina, com foco em temas como confiabilidade, justiça e os limites dos sistemas baseados em dados. Flávio, por favor. Eu também convido para se juntar a nós Fernando Gadotti, cofundador e CEO da Taco, plataforma voltada à gestão de folha e dados de colaboradores, com foco na automação de processos de RH e payroll no Brasil. Antes disso, Fernando foi cofundador da Dog Hero, que se tornou uma das maiores referências em serviços para pets na América Latina. Sua trajetória traz para o debate a visão de quem transforma a tecnologia em produto e enfrenta, na prática, o desafio de escalar soluções orientadas por dados. Fernando, seja bem-vindo. E para mediar essa conversa, convidamos Ana Helena Ulbricht, farmacêutica formada pela UFRGS, com mestrado e doutorado em Química e especialização em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente pela Fiocruz. Ana Helena atuou como farmacêutica hospitalar no Grupo Hospitalar Conceição. Hoje, Ana Helena é cofundadora da No Harm, iniciativa que utiliza inteligência artificial para apoiar a revisão de prescrições e aumentar a segurança do paciente, trabalho que a levou a ser reconhecida pela Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo em IA em 2025. Ana, por favor. Sejam todos bem-vindos e aproveitem o nosso painel. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Não deixa de ser um reconhecimento moderar essa mesa tão importante com pessoas tão incríveis aqui. Eu sou diretora, então, do Instituto de Inteligência Artificial na Saúde e a gente tenta entregar, então, nossa solução para o SUS de forma gratuita. Então, a gente vai falar aqui com duas pessoas especialistas, né, no assunto de IA. Eu vou aproveitar uma colinha aqui, né? Então, Fernando, com toda a tua experiência em construção de produtos de sucesso em IA, conta para nós assim quais são os teus maiores desafios em relação aos projetos para ideias se transformando em produtos, né? Que é o nosso tema aqui desse momento. E eu acho que é um desafio que talvez muitas pessoas aqui que está na plateia, que tem muitas ideias e tem dificuldade, né, de pensar como que eu posso transformar essas ideias em um produto e que tenha valor de fato, né? Bom, eu vou falar um pouco das dificuldades, mas também acho que das oportunidades, que eu acho que é daí que vem as coisas. Quando a gente começou a Taco há 3 anos atrás, né, a gente tinha a ideia de, basicamente, criar agentes de IA que vão automatizar e fazer muito do trabalho que cuida de toda a jornada do colaborador, desde a admissão até o desligamento. Existem diversas tarefas operacionais aí, que você acaba juntando e criando um banco de dados muito valioso que depois você pode analisar. Aí tem 2 aprendizados que a gente teve ali, né? O primeiro, que existia uma oportunidade
para a gente automatizar muito desse trabalho, e a outra é de você criar um banco de dados que você pudesse ter inteligência depois. Então, assim, a primeira dificuldade que você tem de aplicar IA em empresas, organizações, são dados que estão espalhados, né? Ou muitas vezes inconsistentes e não corretos. Então, você vai tentar colocar algum tipo de inteligência em cima disso e acaba que muito depende dos dados que estão ali. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as empresas é como que você está trabalhando com o contexto correto para, de fato, conseguir gerar um outcome, né? Um resultado ou uma inteligência em cima disso. E para a gente foi uma jornada muito natural, porque a gente começa criando um sistema que vai, de fato, fazer a gestão de todo esse ciclo, e ao fazer essa gestão desse ciclo, automatizando alguma desses processos, você vai criando um banco de dados, que é um sistema fechado, né, das pessoas que entram, de tudo que muda e tudo que sai, de dados de colaborador. Então, a gente começa a jornada da TACO muito com a IA, primeiro no código, né? Acho que 3 anos atrás, o que a gente começou a ver, principalmente com acho que GitHub lançando algumas coisas interessantes, depois só disso vindo, obviamente, OpenAI e agora muito o Claude vindo com a questão do código, a gente viu que foi o primeiro lugar que a gente começou de fato a impactar. E aí estava grande oportunidade naquele momento e continua sendo uma oportunidade muito grande, a gente pode falar sobre isso. Acho que à medida que as coisas foram evoluindo, a gente começou a ver que a IA, principalmente quando saíram os reasoning models, né, a gente começou a ver que daí dava para a gente começar a conversar com essa IA e ela refletia, ela pensava. Então a gente começa daí dar identidade para essa IA, começa a chamar ela de nome, começa a criar o termo agente. Eu acho que a gente pode falar um pouco dessa transição aí, mas foi importante a gente passar por ela para a gente chegar até aqui, mas sempre construindo sobre dados bem sólidos, né? Eu diria que esse é o grande aprendizado e desafio. Maravilha. Em relação à qualidade dos dados, o nosso trabalho no Instituto também tem tu tem que entender muito bem dos dados, né, para entender como que eles estão contribuindo para o aprendizado do algoritmo, né. Então, acho que é um desafio grande a gente trabalhar com tanto o LLM quanto o SLM, né, que a gente precisa entender muito bem do que está sendo tratado para, de fato, ter um produto útil, com valor, né. Então, aqui, vamos falar com o Flávio aqui. Com a sua experiência, eu vi que tem várias publicações em relação a vieses, né, dos algoritmos. Eu queria ver quais são as principais estratégias para lidar com esses vieses e garantir que a gente tenha sistemas justos, confiáveis, éticos e transparentes. Bom, essa é uma pergunta que é muito importante, já rendeu várias teses de doutorado. Eu acho que o primeiro passo, a coisa mais importante é você saber que esses algoritmos têm vieses, né, e reconhecer que esses algoritmos não são perfeitos, que eles falham de formas imprevisíveis. E a forma que a gente pensa em equidade, discriminação, riscos de privacidade em algoritmos de aprendizagem de máquina e algoritmos de inteligência artificial, isso tem mudado muito rapidamente, especialmente nos últimos 5 anos, né? Em 2020, quando você falava de questões de discriminação algorítmicas, normalmente o que você pensava eram pessoas, seres humanos, né, que estavam usando esses algoritmos ou para tomada de decisão, ou para apoiar ou automatizar certos processos de tomada de decisão. Então, por exemplo, podia ser um algoritmo de aprovação de um empréstimo bancário ou dar algum diagnóstico e tal. E nesses casos, o que a gente trabalhou muito é só pensando como a gente consegue medir e expor padrões de vieses, né? E, obviamente, isso é uma coisa que depende da sua qualidade de dados, mas o primeiro passo é saber que não é só a precisão, não é só a acurácia do algoritmo, né? É saber e avaliar como seu algoritmo é usado e qual a performance dele sobre diferentes populações, né? Especialmente quando seu algoritmo tem algum impacto social, né? Quando é um algoritmo que pode influenciar a vida de uma pessoa, um tratamento médico, pode avaliar se essa pessoa vai ser entrevistada para um emprego e tal. Mas nos últimos anos a gente tem visto uma mudança muito rápida de sistemas automatizados, né? Esses são esses sistemas que analisam dados e te dão uma previsão, alguma classificação, para sistemas que são autônomos,
né? Foi o que o Fernando falou, são sistemas que te dão a ilusão que eles conseguem raciocinar ou reason sobre um problema, né? E nesse caso, eu acho que a gente ainda está descobrindo quais são as questões de vieses. Certamente tem vários. As questões são ainda mais profundas, né? Porque a forma que as pessoas interagem com esses large language models, por exemplo, são muito mais pessoais, né? Eu imagino que várias pessoas aqui provavelmente tiveram várias conversas hoje com algoritmos de IA, né? E isso expõe novos riscos também, riscos que a gente ainda está tentando entender. Perfeito. Nós na saúde, né, a gente tem que pensar muito nesses vieses e sempre validar as soluções que a gente está colocando na prática, mesmo que a gente entenda que o nosso sistema ele é um suporte à decisão, né, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que está deixando disponível para o profissional da saúde. Então, a gente tenta trazer no nosso sistema a transparência, explicabilidade para aquilo que a gente está trazendo, né? Então, acho que é fundamental isso, e de preferência em todas as áreas, mas na saúde especialmente. Fernando, quais os desafios em relação aos custos de manter um sistema de IA em produção? Eu trago essa pergunta porque, como a gente tinha conversado lá, a gente teve um desenvolvimento de uma solução que usava LLM, então, IA generativa, que hoje ainda é um custo alto, né? Então, a gente tinha o desafio de sumarizar evoluções clínicas dentro do prontuário eletrônico, e isso tem um custo, um volume de dados, né, um número de tokens, né, era muito alto para a gente conseguir gerar um sumário de alta para o profissional médico. Então, a gente achou mais interessante economicamente, né, tu ter um SLM para detectar aquelas evoluções mais importantes para enviar para a LLM, então gerar um texto sumarizado, num formato interessante para o médico liberar para o paciente o sumário de alta. Isso ainda a nível de pesquisa, né? Não era uma coisa em produção mesmo. Então, queria ver como é que tu enxerga e como tu trabalha isso? Eu sei que tu trabalha com LLM, mas como que tu enxerga os custos relacionados com o produto? Às vezes os estudantes, né, têm ideias fantásticas, né, mas na hora de aplicar não paga a conta, né? Tu não consegue trazer valor que compense o custo que tu tá tendo com a aplicação dessa LLM. Bom, eu vou conectar esse ponto que você está falando com um ponto que um pouco do Flávio falou dos vieses, e também vou aproveitar para dar um spoiler de coisas que a gente está para lançar na Taco. E produtos novos que a gente está fazendo que eu acho que vão bem nessa linha que você está falando aí de custo. Então, eu vou dar alguns spoilers aqui na conversa de hoje, eu vou dar o primeiro agora. Então, a gente está lançando, a Taco, ela cuida muito do processo da admissão até o desligamento, e a gente está expandindo o quanto que a gente vai, vamos dizer assim, gerar ou gerenciar dessa jornada, e é para entrar no recrutamento. O que vem antes da admissão. E a gente pensou muito da forma que a gente ia fazer isso, porque me parecia que quando você está em 2026 e você tem agentes já muito mais autônomos e você tem problemas em algumas empresas de você dar chance de falar com todos os candidatos que estão aplicando, e que hoje muitas empresas o que elas fazem são filtros, né, de currículo, principalmente geralmente vagas de entrada, acaba que você não dá chance para muita gente de ter uma conversa com o entrevistador. E a gente está fazendo isso. Então, a Taco está lançando o Taco Recruiter, que é entrevistas com agentes de IA, que entram na ligação mesmo e entendem e fazem perguntas, um roteiro de perguntas que seguem, totalmente personalizado para aquela empresa. E em 20, 30 minutos conseguem depois comparar isso com o scorecard e dar notas para isso, para que acelere muito as próximas etapas do processo, né? Então, aí você tem algumas coisas, né? Você tem aí um modelo de voz, né, no caso, e no caso a gente tem lá uma técnica de como a gente faz isso, né? Existem diversas maneiras, você pode fazer um modelo de voz direto, você pode passar para texto, depois para voz, enfim, tem diversas coisas aí.
E dependendo de como você faz isso, você gera um custo X ou Y, né? Depende. E daí eu trago um ponto de vista que é um pouco mais de solução de problema e assim prático de empresário ou de startup que quer resolver um problema. Eu, num primeiro momento, não estou pensando tanto num custo. Eu estou pensando muito mais no valor que isso está gerando e quanto que isso vai valer para aquela empresa. Né? Então, é claro que eu tenho que chegar com uma proposta de custo que faz sentido para aquela empresa, né? Que ela tem que entender que se ela botasse uma pessoa naquela posição, ela provavelmente vai ter uma economia de custo, né? Mas eu não quero só também jogar o jogo de custo, eu quero jogar o jogo de assertividade, eu quero jogar o jogo de você conseguir estender a capacidade humana para um tipo de trabalho que você não conseguiria fazer. Você tem 500 mil aplicações de trabalho por ano numa empresa, vamos dizer assim, de 10, 15 mil funcionários, muito tranquilamente você vai ter isso. Você não está dando chance para um monte de gente, né? Então, você imagina o tanto de dado que você consegue ter. Agora, daí entra a questão do viés, né? E é uma coisa que a gente pensa bastante também. Mas a gente está tentando, obviamente, criar um produto onde é muito transparente, onde todo o raciocínio que chega naquela conclusão é muito transparente e auditável para o cliente final. Desde realmente gravar o que está acontecendo, com, obviamente, o consentimento da pessoa que está sendo entrevistada, mas daí sair do outro lado com uma conclusão, com como ela chegou naquela conclusão, que eu acho que isso é muito interessante. Então, a gente olha para o custo de uma forma, sabendo que ela vai diminuir, acho que esse é um outro ponto também. A gente já vê essa tendência acontecendo nos últimos 2, 3 anos, agora eu não esqueci exatamente o time frame, mas custo de token tem diminuído mais de 90%, acho que a tecnologia é deflacionária em geral, então ela vai continuar fazendo isso. Você vê o tanto de bilhões e bilhões de dólares que os grandes labs estão investindo para isso. Tem muita competição, que é bom para o mercado. É bom para o mercado que você tem o Google, é bom para o mercado que você tem a Anthropic, OpenAI e xAI, todos eles investindo muito dinheiro aí, né? Então, a gente está muito apostando nessa redução dos custos, né? Porque eu acho que a adoção vem quando você fala assim, olha, para você de fato fazer isso com a gente já, não só vai ser mais assertivo, você vai conseguir fazer um trabalho que você não conseguia fazer antes, mas economicamente é muito mais jogo você fazer. E acho que é aí que você desequilibra a balança e você tem adoção em massa. E a gente está vendo isso agora para voice agents, principalmente, na questão do recrutamento, e a gente com certeza vai ver para outros segmentos aí também. Na verdade, eu posso fazer uma pergunta para Ana, para você e para o Fernando também. Uma coisa que me preocupa é eu acho que eu vou tentar usar o termo assimetria de inteligência artificial. Assim, é o fato que alguns dos modelos mais poderosos do mundo, né, estão sendo desenvolvidos por um pequeno grupo de pessoas, né, ou um pequeno grupo de empresas. E o desenvolvimento está se acelerando, né? Então, quanto mais poderoso o seu modelo de base, mais poderoso vai ser o seu próximo modelo e tal. E, ao mesmo tempo, vocês têm empresas no Brasil, né, e vocês têm que escolher qual modelo usar, né? E se você montar todo o seu serviço em torno, sei, né, tipo do Claude, do ChatGPT, e amanhã a OpenAI dobra o preço, ou de repente atualiza o modelo e seu pipeline não é tão bom, ou mudou de uma forma imprevisível, para o português ficou um pouco pior, ou você usa um modelo, por exemplo, de peso aberto, né? Que pode ser uma outra curva custo-benefício. E a gente tem algumas alternativas de LLMs brasileiras, tipo o Sabiá, do Maritaka, mas não são muitas também. E o investimento, apesar do Maritaka ser uma empresa incrível, o investimento no Brasil não é tanto quanto você vê, por exemplo, no Vale do Silício. Então, como é que assim, a gente pode ver esses modelos como um novo eixo de influência, né? Até um novo eixo de influência geopolítica, né? Que estamos montando empresas em torno desse ser, dessa criatura, desses novos modelos de inteligência artificial, que não estão necessariamente sob o controle da empresa que está usando. Então, como vocês pensam nisso, pensam no futuro e tentam fazer essa escolha entre um modelo mais poderoso, mas mais caro, ou versus um modelo de peso aberto? A No Harm não tem dentro do nosso produto principal o uso da LLM, né? Então a gente até faz pesquisa com isso e a gente tem um corpus que a gente testa todas as empresas, inclusive a Sabiá, todas, não diria todas, né? Mas assim, umas 15 a gente testa os modelos delas para validar qual que entrega para o nosso objetivo, né? Entrega o melhor resultado. E tem muitas empresas bem comparáveis com resultados muito bons, assim, acima do médico, né? Que a gente tem
Um corpus que consegue definir aí, comparado com o médico, qual o resultado de cada LLM. Então, a gente consegue validar isso para a nossa solução e eu acho que é importante ter isso em mente, né? Não ficar refém de uma empresa só, né? E ter a Sabiá como alternativa, e a gente tem parceria com eles, né? Então, acho que é bem importante esse pensamento, né? Não ficar dependente de uma LLM. Quando a gente começou a construir, talvez uns 18 meses atrás, essa parte mais de chavear, porque antes a gente era muito casado com um modelo específico, a gente usava o SDK do agente do OpenAI, e a gente estava muito casado nessas infraestruturas. A gente viu rapidamente o que você está falando, assim, eu não quero ficar na mão de um provider só, seja por custo, seja por performance. Então a gente criou uma plataforma de agentes de IA dentro de casa, que a gente desenvolveu, que nela você consegue fazer o chaveamento muito tranquilo de qualquer um dos modelos. Mas a gente sempre tem que olhar isso também se baseando numa plataforma de avaliações, né, de evals, né, que a gente cria daí os testes, né, e a gente tem que entender que, então isso aqui está melhor ou pior do que estava antes, né, então, vou dar um exemplo prático aqui. A gente, na TACO, desde o começo, a gente lida muito com legislação trabalhista, né? Porque no Brasil a gente sabe que muda muito, e não só para piorar um pouco da situação da complexidade, você tem todos os sindicatos em cima que também regem muito a relação do colaborador com o empregador. Então, meio que só tem como errar você pagar alguém hoje no Brasil, sabe? É muito difícil, assim, você vai só tá descobrindo onde você vai errar, né? Então, para a gente era muito importante a gente ter esse conhecimento da legislação trabalhista, do que tangia também os cálculos trabalhistas, porque se eu estou construindo uma folha de pagamento e é totalmente proprietária, a gente construiu do zero, eu tenho que ter isso quase que no código, quase não, está no código, inclusive. Né? É exatamente a lei, o inciso, exatamente aonde da SLT que está aquilo e tudo mais. E a gente começou a ver que os clientes que a gente atende começam também a ter dúvidas trabalhistas que vêm até a gente. E o Google é um source, né? Você pode também colocar no ChatGPT, mas o problema de todos esses modelos é que, eles não têm atualização, tem um cutoff, que eventualmente, então eles não têm atualização diária, e dependendo do lugar da internet que você está, assim, ele é um lugar meio profundo, assim, sabe? Assim, que tá bem, que eles não vão, né? Eles não vão saber o que acontece com um trabalhador portuário na hora que ele tem sobreaviso, né? Não vai saber. Então a gente fez de fato uma ingestão de de fontes primárias, né? De toda a legislação trabalhista e também das CCTs, das convenções coletivas, e a gente criou um grande RAG, assim, um grande knowledge base, né, com aquilo lá. E a gente colocou um LLM em cima para a gente conseguir de fato questionar ele. E a gente criou vários agentes, na verdade. Um agente, inclusive, ajuda a gente a revisar PR de código quando a gente vai subir um PR novo para fazer uma mudança no nosso cálculo, né? Então, está certo, está errado, ele critica aquilo porque ele sabe a lei. E esse mesmo plataforma permite com que a gente também ajude os clientes finais quando eles têm dúvidas, né? Olha, o funcionário tem estabilidade, não tem nesse caso, e a gente coloca lá aquilo responde, e a gente está, obviamente, criticando aquilo e melhorando. Quando a gente foi fazer uma avaliação, a gente pegou perguntas de concurso, né? OAB e desembargador e outras coisas assim, que tem essa parte mais trabalhista. E isso virou, a gente tem, obviamente, o gabarito, né? Isso virou o nosso evaluation. Isso virou o jeito que a gente entende. E a gente conseguiu entender, assim, olhando, usando o OpenAI, usando modelos de reasoning ou não de reasoning, da OpenAI, também do Anthropic e de outros, qual que tinha o score melhor. E aquilo deixou a gente mais confortável no total agora. Mas é engraçado, porque outro dia lançou algum outro, eu não vou esquecer exatamente qual que foi, mas lançou um outro modelo que a gente falou, não, agora esse aqui outro tá melhor. E daí a gente chaveou de volta. Então acho que é deixar agnóstico, né? Eventualmente botando, né, esses brasileiros também que a gente mencionou. A gente até inclusive já testou, mas acabou não dando tão bom quanto os grandes labs. Mas é uma possibilidade porque a gente tem uma plataforma agnóstica também, né? Isso é um caso prático aí, só para todo mundo conseguir ver na prática. Em relação às questões regulatórias, né, como equilibrar a inovação e a responsabilidade, né? Como fazer ter essas questões regulatórias, mas não limitando tanto a inovação.
Eu acho que essa é uma questão extremamente complexa também. Eu acho que a questão da regulação do IA é uma questão extremamente importante, né? Porque, por um lado, se você acreditar na propaganda dos grandes labs, né, você pensa que essa tecnologia é mais importante desde a bomba atômica, né? Mas você não queria uma empresa privada controlando bombas atômicas, né? Isso não parece ser muito bom. Mas, por outro lado, a gente está tendo esse outsourcing de inteligência para as empresas, né? Eu vou tentar fazer uma analogia bem nerd, assim, porque a gente está no MIT, eu estudei no MIT, eu acho que aqui é o lugar apropriado para isso. Quantas pessoas aqui viram o filme Duna? É. Agora vem a pergunta difícil: quantas pessoas leram o livro Duna? Esses são os fortes. É, então, no filme e no livro, né, eles falam do spice, da especiaria, que é o centro do conflito no livro Duna, né, que você tem esse spice só em um planeta, que é o planeta de Arrakis, né, e toda a geopolítica lá dos planetas e da guerra interplanetária é para ver quem domina aquela especiaria, aquele spice, porque é tão importante que é o que possibilita a viagem intergaláctica de um lugar para o outro. Tem uns motivos no livro, é meio complicado, mas é um recurso escasso e um recurso que, se você tiver acesso a ele, você tem um grande poder, né? E hoje eu acho que a gente está indo para um mundo onde os tokens, né, essa saída, o que os LLMs nos dão, os tokens são um novo spice, né? A gente tá numa situação onde você vai ter certos países e certas empresas que controlam recursos que são extremamente importantes, que a gente pode construir empresas em torno desses recursos. São recursos que eventualmente podem levar ao desenvolvimento de novas drogas, desenvolvimento de novos tratamentos médicos e tal. E, ao mesmo tempo, isso está na mão de poucos, né? E vai ser um novo eixo de influência, porque se alguém, tipo Dune, the spice must flow, né? The tokens must flow. E se você cortar o fluxo de tokens, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer se o Brasil, por exemplo, for um país que não tiver acesso ao Google, ao ChatGPT e ao Claude, né? Onde todo mundo está programando à mão, quando o resto do mundo está programando de forma automática. Então, eu acho que essa questão regulatória é extremamente importante. E eu acho que o que você está vendo agora, por exemplo, no conflito entre o governo americano e o Anthropic, é só o comecinho dessa tensão, né? Porque esses modelos também são extremamente poderosos e você quer usar para o bem comum e para o interesse público, e ao mesmo tempo você vai ter um conflito com o interesse privado. Quando eu penso sobre isso, eu penso num filósofo alemão chamado Gunther Anders, né? Que falava que o ser humano tem a capacidade de criar coisas que ele não tem imaginação nem o poder de ter responsabilidade sobre essa coisa ou entender os seus efeitos e seu impacto no mundo, né? E ele falava isso em relação à bomba atômica, e isso está acontecendo hoje com a inteligência artificial. A gente está criando essas tecnologias que são extremamente poderosas, e vocês, não se enganem, a tecnologia já chegou, já está aqui. Mesmo que a gente pare hoje de desenvolver modelos novos, o mundo já mudou. É sei lá, janeiro de 2020, antes do Covid. Vai demorar um pouco esse problema de última milha. Você vê empresas, como a Ana e o Fernando falaram aqui, já montando e resolvendo esse problema de última milha para trazer a inteligência artificial para várias aplicações. Mas já mudou, assim, já mudou. Vocês, especialmente que estão se formando, vão entrar no mercado de trabalho que vai ser extremamente diferente. E então eu acho que a gente precisa de uma opção pública e a gente precisa de uma questão regulatória para ter checks and balances, para manter essa tecnologia em xeque e ter certeza que ela está sendo usada não apenas para transformar algumas pessoas na Vale do Silício extremamente ricas, né, mas que também beneficiem, por exemplo, o interesse do Brasil. E, infelizmente, eu acho que a questão regulatória ainda está muito atrás. Isso não é uma pergunta para... E essa não, quero ser bem claro, não é uma questão de desacelerar a tecnologia ou impedir o desenvolvimento da tecnologia e a inovação. É justamente o contrário, né? Que para essa tecnologia, para a inteligência artificial realmente ter um impacto positivo, a gente precisa alinhar ela com o interesse público, né? A gente quer uma IA que funcione para todo mundo e funcione bem. É isso que vai levar essa tecnologia para o próximo bilhão de usuários.
Mas hoje a gente ainda está muito longe desse cenário. Se o que a gente está observando, o que a gente observou, por exemplo, com as plataformas de mídia social, for uma referência para a gente, vai levar muitos anos para a gente conseguir cobrir esse vão regulatório. Posso fazer agora uma pergunta para você? E o que você acha dos modelos open sources, né? E como que isso entra nesse jogo aí também geopolítico, enfim, de controle especificamente desses grandes labs? Essas são opiniões minhas, tá? Eu trabalho para Google também, mas só para deixar claro, essa é a minha visão. Eu acho que os modelos open source, acho que um dos motivos que a gente vê modelos chineses open source tão poderosos é justamente por isso, porque eu acho que eles sabem muito bem da importância de ter uma alternativa de open weight, né, de pesos abertos. Então, eu acho que isso já é uma sinalização e parte dessa postura um pouco mais geopolítica, né? Você vê os labs, outros grandes labs, os modelos open source que eles lançam estão, tipo, algumas gerações atrás. E sempre vão estar algumas gerações atrás, né? A corrida não é é uma corrida da derivada, é uma corrida da aceleração, né? Da segunda derivada. Então, você quer acelerar o mais rápido possível e você só vai conseguir fazer isso com um modelo mais poderoso. Então, enfim, você está vendo essa tensão agora. Eu acho que open weight models são extremamente importantes e porque eles fazem uma frente, assim, eles criam uma alternativa barata, talvez não tão boa, para você usar nessa questão de última milha do IA. Eu vejo que, pelo menos para muitas utilidades, né, esses modelos já são suficientes, né, já atendem à necessidade. E como que tu enxerga o papel da academia, governo e setor privado no avanço da IA? Sim. Essa também acho que é uma questão muito complexa também, né? Porque hoje, por exemplo, eu sou pesquisador em Harvard, né? Eu tenho um grupo de pesquisa que tem mais ou menos 10 pessoas. E a gente sente, assim, tipo, a quantidade de poder computacional que a gente tem mesmo em Harvard, a universidade mais rica do mundo, né? É uma fração do que os grandes labs têm. Mas, ao mesmo tempo, você quer formar pessoas, né? Então, você tem que... você quer formar pesquisadores e alunos que vão para o mercado no futuro. Então, eu acho assim, por enquanto a gente ainda tem uma colaboração muito produtiva, né? Você tem investimento do governo em pesquisa em inteligência artificial, especialmente nos Estados Unidos. O Brasil também tem planos de inteligência artificial. Você vê uma grande interação entre empresas e universidades ainda. O meu grupo trabalha com a Google, com a Apple, com a JP Morgan e tal. Mas dado a corrida que está acontecendo, né, a gente já vê a pesquisa de ponta estando cada vez mais centralizada dentro dos grandes labs, né, porque é muito difícil competir sem acesso aos recursos computacionais. Verdade, eu acho que é difícil competir com os grandes players que o custo é muito alto para chegar, né, num resultado interessante. Mas tem pelo menos a Maritaca lá tentando fazer isso por nós. Que conselho aí para os dois, né, que vocês dariam para os jovens interessados em trabalhar com IA, que querem transformar a ideia, então, num produto que, de fato, vai solucionar um problema real. Então, assim, como a gente iniciou falando sobre isso, mas eu acho que tentar pensar assim, eu tenho uma ideia. O que eu tenho que fazer para ver se de fato aquilo vai trazer valor, como ir atrás assim, de informações para validar se aquilo vale o investimento do tempo, né, daquele estudante. Tá. Eu acho que assim, os fundamentos do negócio eles não mudaram assim, né? Você continua tendo que resolver um problema importante para aquela pessoa do outro lado. Hair burning on fire type of problem, né? Que o americano fala. Então você tem que ter um problema que é relevante. O que eu recomendo, pelo menos sugiro para as pessoas que estão pensando em começar negócios, é você também olhar para como o mundo mudou. Existe uma pergunta muito importante que todo VC faz, né, quando ele vai te dar dinheiro, que é o why now? Por que agora você consegue fazer isso e você não conseguia fazer isso um tempo atrás? Com certeza a pergunta mais fácil, ou a resposta mais simples é que essas tecnologias que existem hoje. Então, eu tentaria chegar o quanto antes nesse ponto de validar essa hipótese, que de fato que agora eu consigo fazer alguma coisa que antes eu não conseguia fazer,
com essa tecnologia, tá? Mas isso é só o começo. Só o começo. Acho que, como o Flávio falou, a tecnologia já está aqui. Ela só não está distribuída de uma forma igual nas pessoas, né? E nas empresas, principalmente. Porque quando você está falando para vender para empresas, né? Então, que é um pouco do meu mundo, você tem que passar por uma pessoa que está comprando aquele produto. Daí você entra em outros fatores, né? Não só funcional. A gente tem falado muito do funcional aqui, né? Daquilo resolver um problema que está de fato top of mind para aquele executivo, para aquela executiva. Mas tem todo o problema emocional. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu time quando eu adotar essa tecnologia? Que é importante a gente considerar quando a gente está vendendo para uma empresa. No final, são pessoas que estão comprando. E tem também uma questão política. O que vai acontecer comigo aqui na empresa? Será que eu vou ficar look good to my boss, né? Como que isso vai impactar aqui? Então, a gente tem que pensar não só no funcional, mas no emocional e também no político. São mudanças de change management nas empresas, né? Como a gente teve também na transformação digital, naquela coisa toda que muito se fez, né? E muitas empresas investiram bastante dinheiro nisso. Nada mais é do que muito change management. O que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer com a minha tarefa? Vai mudar? Ele vai embora? Eu não acredito que ele vai embora. As pessoas vão continuar trabalhando daqui a uns 10 anos. Assim, tipo, o humano ele é muito bom para achar coisa para fazer, né? Mas o nosso trabalho ele vai mudar, com certeza. E isso gera medo, né? Gera medo, né? Então é conseguir lidar com isso também. A gente está num momento de aceleração muito grande e as pessoas são pegas exatamente nessa inflexão, assim. Elas não escalam tão rápido quanto a tecnologia muitas vezes. E é muito mais sobre o psicológico e o change management da organização do que de fato a tecnologia. Mas, de novo, você tem que resolver um problema. Isso é condição sine qua non, assim, para qualquer coisa. Um problema bem grande. Na verdade, tem uma pergunta também para vocês, tipo, baseado nisso, que então, Fernando, eu gostei muito do que você falou, porque acho que tem duas coisas. Primeiro é, tipo, entender como você consegue. Eu acho que o problema é o mais importante, né? O que você falou aqui. Fundamentalmente, não é o martelo, mas né, é o prego. E o que você está tentando resolver. Mas, ao mesmo tempo, tipo, nunca foi tão barato prototipar. Tipo, especialmente soluções que se baseiam em tecnologia, computadores e tal. Mas nunca foi tão barato, tão rápido prototipar, mas também é uma tecnologia que está evoluindo de forma muito rápida também. Então, como é que vocês, especialmente na área de saúde, na área do trabalho, como é que vocês lidam primeiro com essa AI literacy, né? Se as pessoas conseguem entender a capacidade da tecnologia hoje, e como é que vocês integram, tipo, a IA no seu processo de inovação, assim, em prototipar diferentes produtos, diferentes offerings, coisas assim, desse tipo. Achei interessante que tu trouxe isso. A NoHarm, ela tá em todas as regiões do Brasil, né? Então, a gente tem diversas realidades, né? E mesmo nas diversas regiões tem diversas realidades. A gente tem a NoHarm em cidades ribeirinhas, que a gente levou placas solares para trazer energia, para daí trazer a internet satélite, para daí depois a gente conseguir entregar o benefício da nossa solução. E não adianta de nada entregar isso tudo sem o engajamento, sem entender se ele está, se foi, se ele conseguiu se adaptar com aquela tecnologia, se faz sentido para ele isso. E isso é uma das maiores dificuldades, sabe? Da gente tentar mostrar a tecnologia, mostrar o que para que ela serve, o que ela vai impactar. Depois que tu consegue alcançar tudo isso, aí tu vai ter o impacto de fato, né? Então, acho que isso é realmente o mais difícil. Então, hoje em dia, uma ideia tu transformar num produto é rápido, né? Ainda mais com a IA, né? Desenvolvendo para nós, né? Mas o mais difícil é engajar as pessoas naquela tecnologia e mostrar que no caso, a gente está trazendo segurança para o paciente, né? Mostrar que essa segurança para o paciente é importante e que vale a pena ela aprender aquela nova tecnologia para daí impactar as pessoas, sabe? Acho que isso é o que a gente percebeu, que entregando em diversas realidades, a gente precisa
entender como se comunicar com essas pessoas, como mostrar que aquilo tem valor e que é importante. Do nosso lado, assim, falando mais do mundo de desenvolvimento de produto, especificamente como você tem falado, eu penso em duas coisas quando você fala isso. Um é prototipagem mais rápida, fazer produto é mais fácil, mas ao mesmo tempo, quando eu penso na viabilidade econômica de muitos negócios, eu fico com bastante dúvida de onde vão vir as barreiras de entrada, de visibilidade, os moats, né, que os americanos falam. No mundo onde o lab ele tem a grande parte da mágica, né, do AI mágica que acontece quando você faz um produto que é puramente, que está muito ali baseado nesses modelos, esses questionamentos vão vir na minha cabeça. Então, só assim, falando um pouco da primeira parte, como que a gente faz na TACO hoje, como que mudou nosso trabalho? A gente hoje, de forma bem pragmática, antes, né, começava muito a desenhar uma funcionalidade, um produto, escrevendo alguma coisa, né? Você vai falar assim, olha, isso aqui vai parecer assim, vai ter que resolver esse problema, vai ter esses requisitos funcionais, né? Vai ter essas coisas que ele tem que fazer. E daí isso ia para um designer, geralmente, que criava uma experiência, um UX, um UI, e depois passava para um engenheiro para daí, de fato, colocar isso em produção, codificar. Hoje em dia isso encurtou muito. A gente está vendo os trabalhos do Product Manager, do designer e dos engenheiros de software muito se juntando, né? E eu acho que, e a gente vê, inclusive, empresas menores, talvez assim, um processo, pessoas fazendo o full stack do negócio, desde a pensar no produto, fazer o design, né? Hoje você consegue fazer design, hoje com muitos elementos, né? Muitas bibliotecas de UI, né? Open source que você consegue fazer, né? Usando o Cloud Code, e aquilo já está em produção. Então está muito rápido. E é claro que a gente usa parte disso. A gente ainda tem um Product Manager, a gente ainda tem designer, a gente ainda tem engenheiros, a gente acha que o trabalho deles mudou. Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, ok, então qual que é a barreira de defensibilidade? Né? E é assim que a gente pensa muito nos nossos produtos. Então vou dar um exemplo agora de um outro produto que a gente está para lançar, para ilustrar um pouco do meu ponto. Então, de novo, eu falei, né? Então a TACO agora, né? Você sabe, ela faz desde o recrutamento até o desligamento, e a gente agora vai lançar um produto que é o pós-desligamento, que no Brasil é o país mais litigioso do mundo, né? Na hora que você é desligado ou quando você sai da minha empresa. Hoje, o número que eu tenho aqui, mais ou menos 90% de todas as causas trabalhistas, processos trabalhistas do mundo estão no Brasil, né? E para isso você tem que entender muito da legislação, você tem que entender muito da situação daquele colaborador, tem que entender muito bem, eventualmente, do que aquela pessoa está alegando para apresentar uma defesa. Quando a gente pensa nisso, parece assim, tá, por que eu não jogo tudo no ChatGPT, né? Eu pego lá a defesa, eu pego lá o que a pessoa está alegando, eu crio uma defesa aqui, bonitinha, e vamos embora. O produto que a gente está fazendo, na verdade, ele vai além disso, porque, eu tenho que entender parte da internet que esse modelo não entende, então já começa um pouco do que eu falei antes, desse modelo que a gente criou, esse knowledge base que a gente criou, que é muito proprietário, que a gente atualiza ele diariamente, né? Então, aí a primeira parte, vamos dizer assim, de diferenciação. Mas também tem todo o encanamento de como a ontologia dos dados do colaborador, de o que significa uma hora extra, o que significa que aquela pessoa está alegando que ela deveria ter feito isso antes, como que você coleta as provas para aquele negócio. Isso a gente não vê um lab fazendo, né? Então, eu sempre me pergunto assim, eu vejo o lab vindo nesse nível aqui, de a gente fazer isso aqui? Não, eu não vejo ele se preocupando exatamente com nesse nível de detalhe sobre esse lugar específico. E não só isso, mas depois você implantar essa tecnologia na empresa. Então, você chegar numa grande empresa que toma 3.000 processos por ano, você entender que ela tem diversos sistemas de RH que não se conversam, que daí você tem que plugar em 30 deles para você conseguir ter as evidências de uma forma eficiente, para daí criar uma peça, né? E quando você cria essa peça, depende muito de para onde vai, né? E que você tem que tem que fazer de um jeito que vai ser bem aceito do outro lado, então você também tem que treinar, e depois você tem que voltar nos processos de RH e melhorar ele para daí parar de acontecer aquilo, porque provavelmente você está fazendo uma coisa errada. Então todo esse processo ele vai muito mais do que só um modelo, você jogar as coisas no ChatGPT. Então é assim que eu penso, sabe? Então a gente está chamando esse produto de TACO Legal, né? É um contencioso trabalhista, essencialmente, que a gente está fazendo, e a gente vai está ajudando algumas empresas já a fazer esse pós-desligamento. Mas, de novo, a gente sempre pensou, qual é a defensibilidade desse negócio? Né? E qual que é o nosso direito de jogar nisso e ganhar disso? Então, acho que são perguntas muito importantes para todos que pensam em fazer um negócio nessa era do IA. Né?
Concordo. E uma das coisas que a gente tem como gargalo na NoHarm é a integração dos dados, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil desenvolver, mas tu colocar o produto dentro do fluxo do trabalho do profissional, tu precisa estar com os dados todos integrados, né? Tu não vai trazer mais uma ferramenta para o profissional da saúde ir lá, ter que preencher e tudo mais. Então, não funciona. Não funciona. Então, assim, acaba que a integração dos dados acaba sendo o gargalo disso tudo, e é o que de fato vai trazer impacto, porque se tu colocar no fluxo do trabalho do profissional, aí vai funcionar e ele vai aderir. Se tu tiver mais uma ferramenta para ele imputar dados, não vai funcionar. Então, assim, acaba que o número de profissionais que a gente acaba tendo que contratar é de integração de dados, né? Para que, de fato, entre no fluxo. E o interessante também é sempre envolver o profissional da linha de frente no desenvolvimento do algoritmo, né? Para trazer confiança, né? E sempre trazendo explicabilidade do modelo e tudo mais. Então, vou passar aqui, então. Quais as mudanças que a IA pode trazer para impactar a vida dos brasileiros? O que tu acha que poderia, assim, de forma mais ampla, assim? Eu acho que tem enormes oportunidades de impacto positivo, né? Acho que o Fernando colocou muito bem também sobre a complexidade do sistema judiciário brasileiro, né? O Brasil, eu vi uma estatística outro dia que o Brasil tem mais de 80 milhões de processos correndo, né? Então, esse é um problema absolutamente enorme, né? Então, você vai precisar do uso e o uso de IA é uma oportunidade para tentar, tipo, desafogar esse gargalo. Mas tem que ser feita de forma responsável, né? Acho que a forma que vocês colocaram o tipo AI engineering, assim, que não é só ter o processador de tokens, né? O LLM, é o que você vai conectar nesse processador, extremamente importante. Eu acho que tem oportunidades enormes para a educação, né? Eu acho que a gente ainda não entendeu muito bem como integrar LLMs com a sala de aula. Eu sei que se eu fosse aluno de segundo grau e tivesse uma caixinha que resolvia todo o meu dever de casa, eu ia ficar extremamente tentado em usar aquela caixa de forma o tempo inteiro, né? Só que ninguém fica forte vendo os outros malharem, né? Então, da mesma forma que você só pegando resposta do ChatGPT, você não vai aprender nada. Mas, por outro lado, você pode ter a oportunidade de dar, sei lá, a Universidade de Harvard dentro de uma caixa, né? Para qualquer pessoa, né? Que você vai ter acesso a uma inteligência artificial que consegue responder perguntas extremamente complexas, apresentar assuntos de biologia, de química, de uma forma mais personalizada, break it down e tal. Então, não sei, eu acho que essa é uma outra oportunidade muito grande, especialmente para o Brasil, mas eu acho que a gente ainda está aprendendo, de novo, a desenvolver esses modelos, a integrar eles nessa última milha, né? E eu acho que a gente vai ter oportunidades e riscos nessa área nos próximos 5 anos. Eu concordo nessa parte do judiciário no Brasil e da complexidade das leis. Eu acho que aí é um lugar que a gente está vendo muito ali, aplicando muito dentro da ATACO. Eu gosto de pensar que eu acho que o Brasil sempre foi pensado num país que cheap labor, né? Trabalhador barato, a gente joga em um trabalho que é repetitivo, que é manual, né? E que isso acaba, de certa forma, paralisando um pouco da mobilidade também das pessoas, porque acaba criando pockets assim de trabalhos bem mais inferiores, vamos dizer assim, em termos de skills, né? Então eu acho que quando a IA vem, ela começa, obviamente, deslocar esses tipos de trabalho. Acho que é interessante a gente entender e combinar isso com a educação também. Eu vejo também que não é só também falar, olha, tá aqui um PhD no seu bolso, né? As pessoas têm que ter a consciência e a responsabilidade sobre o seu próprio aprendizado, né? Tem que ter agency, que é importante, né? O YouTube já estava aí já com as aulas do MIT, né? Todo mundo poderia ver, né? Então, o negócio é como que se aplica isso no seu dia a dia, que daí, de fato, você está malhando, você está ficando forte, você está aprendendo. Então, eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais no ambiente de trabalho. Acho que eu acredito muito que uma empresa é um grande veículo de mudança,
Assim, isso é uma coisa que eu dedico a minha vida para fazer isso, né? Porque eu acredito que essa é a forma de mudar, né, o Brasil. Existem outras formas, eu acredito, mas essa para mim é a minha forma. E para mim, se você criar boas empresas, com pessoas que estão ali fazendo um trabalho cada vez mais desafiador, que estão conseguindo evoluir na carreira, é a melhor forma hoje que eu consigo para impactar o Brasil. Então, acho que isso é ter IA ali dentro, IA aplicada, não só dentro de casa, mas também você aplicando IA nas outras empresas. Ser esse parceiro de IA para as empresas, eu acho que é uma boa forma também de impactar todo mundo que está nelas, né? Com certeza. Na saúde, a gente tem muita deficiência de recursos, né? Então, é quase que inevitável para a sustentabilidade da saúde a gente usar a inteligência artificial para tarefas repetitivas. Não faz nenhum sentido a gente. Eu era farmacêutica, então, no hospital de mais de 800 leitos, e eu revisava mais de 100 prescrições por dia. Com que qualidade que eu revisava essas prescrições, né? Com que segurança eu liberava os medicamentos para serem administrados nos pacientes. Então, assim, era inviável manter da forma como a gente estava fazendo, e hoje ainda é feito, né, nos hospitais. Vários hospitais não têm um farmacêutico para revisar as prescrições. E então, se tu tem uma inteligência artificial que pode apoiar esse processo, trazer mais segurança para os pacientes, né, só vai ter benefícios. Então, acho que na saúde e em diversos outros, eu acho que em todas as áreas, né, mas na saúde é inevitável. Se a gente não usar, a gente está deixando de proteger esses pacientes, entendeu? Então, por mais que tem muita gente que tem medo de perder seus empregos, a gente percebe que, na verdade, num hospital, por exemplo, que a gente colocou a No Harm, ao invés de perder farmacêuticos, eles ganharam, porque eles perceberam o impacto que estava sendo gerado. Então, assim, essa ideia de que a IA vai substituir, né, os profissionais, em alguns aspectos, sim, e deve ser feito dessa forma para ter eficiência, né, nos processos. Senão, tu não sendo eficiente, tu não consegue entregar a qualidade que precisa para um ambiente de saúde que é fundamental. Eu acho que a gente está no finalzinho, temos 30 segundos aqui, então eu queria agradecer. Eu acho que foi fantástico, foi muito bom conhecer vocês e essa conversa foi muito rica mesmo. Queria Obrigado. agradecer. Obrigado a você pelas perguntas. Muito obrigado.